definir a figura do gestor escolar, pensando no gestor escolar de escola pública, né? Eu gosto muito de um trecho do Paulo Freire que fala que ninguém nasce professor numa terça-feira às 4 horas da tarde. Então, analogamente, eu acredito que ninguém nasça diretor numa terça-feira às 4 horas da tarde, depois de ter saído de um banco de faculdade. Costumo muito brincar também com, à medida que a gente vai experimentando essa possibilidade de ajudar a gerenciar uma escola, que gestão de escola é um exercício perene de bom senso. Por que de bom senso? Porque muitas das vezes você vai esbarrar na lei, você vai esbarrar no problema da violência, você vai esbarrar na questão de paz, você vai esbarrar na questão de recursos, e o tempo todo você vai ter que colocar em mente que quem está em primeiro lugar. Então, às vezes, é o bom senso que vai definir o que é melhor para o aluno, que nesse ponto é a razão de ser da escola. O Felipe Pirrenot tem um trabalho, Ensinar a Agir na Urgência, Decidir na Incerteza, que eu acho que trabalha bem essa questão. E tem uma questão muito séria, que é essa questão do subjetivo na escola, tá bom? Essa questão do subjetivo na escola. É impossível que eu guarde a Marisa, ser humano, em casa, que pensa coisas, que foi educada de uma certa forma, que tem um certo número de valores e que muitas vezes não são idênticos ou não se assemelham, às vezes são díspares de uma realidade de valores, de uma diversidade de valores que tem na escola, e não dá para ser tão objetivo assim, né? E aí a gente entra em conflito até como pessoa, porque tem coisas que você acredita que não dá para ser, e tem coisas que você não acredita e que tem que ser, porque é um espaço público. Então, eu acredito que essa seja a primeira clareza que se tem que ter, que um diretor é o recheio do sanduíche. Quando você pensa Estado numa ponta, o diretor é aquele indivíduo que faz uma interlocução do que se tem de lei, do que se tem de recursos, do que se tem de pretensão enquanto Estado para a população, mas que também precisa acolher o que essa população tem e, de certa forma, traduzir, cobrar, colocar em prática, reclamar do Estado. Então, é sempre esse espaço de interlocução, mas também de pressão. Tem uma pressão que vem de cima de coisas que precisam agir e serem feitas de uma certa forma, e tem uma pressão que vem de baixo também de uma demanda. Nem sempre a demanda da sua população é a demanda do seu patrão, né? E aí, nesse percurso, a gente vai se vendo na necessidade de teoria e prática. Então, a gente tem N coisas que a prática traz para a gente vai ficando mais calmo à medida que começa a se entender nesse meio, mas tem coisas que não podem ser respondidas pela prática. Então, você precisa de referência, você precisa de quem pesquisa, você precisa de quem está buscando coisas para que aquilo não vire um ativismo. E acredito que o indivíduo vai se tornando gestor da escola à medida que ele começa a se sentir bem com o que faz. Porque o início de uma gestão é muito tensa. A gente se sente muito pressionado. Aquele indivíduo que está na escola, socialmente, por uma questão de valor, de senso comum, mas também que é um valor hegemônico, porque é o valor aceito para
toda uma comunidade de forma geral, ele é o cara que representa a escola. Então, assim, coisas muito simples, por exemplo, situações de que a sua postura ou a sua forma de vestir não condiz com o que o entendimento social percebe que seja a figura de um gestor. Eu já passei por uma situação em que estava no horário de almoço, no intervalo dos 2 turnos da escola, e minhas colegas de trabalho, da cozinha, tinham preparado o meu almoço, e elas faziam o horário de almoço no mesmo horário que eu, e a gente sentou na mesa do refeitório, estava almoçando e batendo papo e rindo, e chegou um senhor com um pai, e eles precisavam de uma matrícula, mas chegaram e bateram papo também, e nesse intervalo o moço olhou para mim e perguntou assim: você sabe me dizer a que hora que a diretora chega? Porque o senso comum não permite que um diretor esteja sentado no pátio almoçando numa mesa de refeitório, né? Já passei por uma situação também de falta de funcionário na escola, e eram crianças muito pequenas, e elas estavam num intervalo que seria o turno do banho. E como era mais interessante que as pessoas com quem elas estivessem acostumadas tratassem dessa questão do banho, eu fui varrer o pátio. E eu vi que tinha uma criança, uma menininha, que não parava de me olhar. Aí eu olhei para ela e meu bem, está acontecendo alguma coisa? E ela colocou a mão na boquinha, olhou para mim e falou: nossa, ela varre. Então tem também uma representação social que é difícil de ser incorporada e que é difícil também para a população incorporar de uma outra forma que não seja aquela que já vem sendo estabelecida há anos e anos, e de entender que aquele indivíduo que está ali é mais um para somar, porque ele não é, nesse entendimento, só mais um para somar. Os próprios colegas de trabalho muitas vezes têm dificuldade de agir, e às vezes pede uma opinião, interage com a gente, e aí quando você deixa, olha, está tudo muito bom, você escolhe o caminho e siga, e ele te olha assim, desesperado, e fala: mas o que é para fazer? E aí você devolve: você vai fazer aquilo que você acha que vai ser o melhor, porque a sua condição, a sua forma de dar conta. E ele vira para você e fala assim: mas eu preciso que você mande. Então tem essas questões nessa questão de definição do que seja um gestor de escola pública.